Aqui. Está dividido em três partes, mais ou menos, né? Três assuntos. Nós iniciamos lá estudando um pouco de indução, né? E aí, logo após, nós vimos a parte de circuitos de corrente alternada. E, por último, nós vimos as ondas eletromagnéticas, tá bom? Nós já tivemos uma aula de exercícios sobre indução e circuitos de corrente alternada. E aí, no sábado, eu também consegui fazer, no sábado passado, né, algumas questões de ondas eletromagnéticas, então já temos aí um bom número de questões respondidas, cerca de 10 questões, né? E para a aula de hoje, vamos tentar fazer aqui umas duas questões de cada um dos assuntos, tá bom? Beleza. As primeiras questões que estão aqui, vou dar 1, 2, 3, 4, 5, a 6 não. Da 1 até a 5, nós já fizemos, tá bom? Tá lá na primeira aula de exercícios. Tem um vídeo lá bem ruim, né? Com o som cortado. Mas tem o material da aula, né? Tem as notas. Pelo menos vocês podem conferir as notas. Da 1 até a 5, tá lá na primeira aula. Então, dando continuidade, ó. Eu vou fazer agora com vocês a número 6, ó. Tá bom? Deixa eu abrir aqui o quadro, né? Vamos recortar aqui a número 6, ó. Então, tá aqui nossa questão número 6. Um circuito de sintonia de rádio tem a capacitância mínima do capacitor variável igual a 4,18 picofarad, né? E aí, só lembrando o que significa esse P aqui, ó, do pico, né? Prefixo pico, né? Vai virar aí picofarad, né? Picofarad. Vai significar 10 a menos 12, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. C da capacitância vale 4,18 picofarad. Ou seja, é igual a 4,18 vezes 10 a menos 12 farad, tá bom? Ok? E aí, vamos imaginar, né, que você possa variar esse valor, né? Esse aí é somente o mínimo, ó, o mínimo, que é justamente o que a gente faz na sintonia do rádio, ó, tá bom? Na sintonia do rádio você vai variar os valores do capacitor, né? A capacitância aí que a gente acabou de mencionar, a partir desse valor mínimo, né? Vou escrever aqui do lado. Esse aqui é o valor mínimo de capacitância, ele pode aumentar. E aí, se você aumenta a capacitância, você vai mudar a ressonância. Um circuito de rádio, né? Um circuito de sintonia do rádio é um circuito ressonante. Você muda a capacitância até ela entrar em ressonância com a onda que você quer sintonizar, né? A ressonância, a sintonia, na realidade, vai significar a ressonância do circuito com a onda que você quer receber, né? Beleza. Muito bem. Tudo isso porque, lembra aí, se você ligar uma indutância, ó, um indutor junto com um capacitor, né? Uma indutância com a capacitância,
O resultado é uma oscilação, né? Você vai ter uma oscilação com a frequência angular. A frequência angular é simbolizada assim, ó, por um ômega. E ela vai ser igual a 1 sobre raiz da indutância vezes a capacitância, ok? Todo circuito RLC, né? Um indutor e um capacitor tem essa frequência aqui de vibração, né? De oscilação. Aí você pode ajustar o valor da capacitância para que essa frequência seja igual à da onda, né? Que você quer sintonizar, tá bom? Beleza. E aí, aqui na letra A, ó, é considerado que você tem uma frequência de, opa, 1.600 vezes 10 a terceira hertz. Veja que ali é a frequência que a gente simboliza com um F. Ali é a frequência simplesmente, ó, simbolizada assim com um F, né? Então a frequência, se você tem a frequência angular, ela é igual à frequência angular dividida por 2π, certo? Se a gente conhecer a frequência angular, mas aqui no caso, quem é conhecido é a frequência em hertz, né? Essa frequência aqui de cima vai ser dada em radianos por segundo, e essa frequência aqui de baixo, F, é medida em hertz, tá bom? Essas duas formas de calcular a frequência. E aí você pode escrever também assim, né? O ômega é 2π vezes a frequência. Nesse caso, a gente vai calcular o ômega, ó, para esse valor de F ali. Deixa eu escrevê-lo aqui. 1.600 vezes 10 a terceira hertz. Bom, então eu vou substituir aqui do lado, vou só mudar aqui. Ó. Ômega é igual a 2πf, tá? 2 vezes π vezes a frequência de 1.600 vezes 10 a terceira, tá bom? Aí faz essa conta. Deixa eu pescar aqui o resultado. Eu fiz aqui antes. Aqui na minha contabilidade anterior, dá praticamente 1 vezes 10 a sétima. Depois vocês confiram. Né? Esse produto todo vai dar 1 vezes 10 a sétima. Aí é frequência angular, é radiano por segundo a unidade, tá bom? Muito bem, então tá aí a frequência angular, mas não é isso que ele quer, né? Ele quer saber a indutância, ó, tá bom? A indutância é referente a essa frequência, tá? Vamos colocar mais uma página aqui. Então, nós sabemos, ó, que o ômega é igual a 1 sobre raiz de L sobre C, ó, tá bom? Nessa expressão, se você elevar ao quadrado os dois lados, aqui o lado esquerdo dá ômega ao quadrado, e do lado direito, ó, o quadrado da raiz quadrada dá lá o que está dentro, né? Que é LC, tá bom? E aí, dessa igualdade, você pode escrever L igual a 1 sobre ômega quadrado C, ó. Passa o ômega quadrado para o outro lado, ele vai dividindo. Traz o L, ele vem aqui, ó, como se fosse multiplicar, né? O L vai lá para cima e o ômega vem aqui para baixo. Troca de lugar os dois. Olha só, achamos uma forma de encontrar a indutância, que é o que ele quer aí, né? Então, vamos fazer aqui embaixo. L vai ser igual a 1 sobre ômega ao quadrado. O ômega a gente acabou de descobrir ali, né? 1 vezes 10 a sétima. Só que o ômega está ao quadrado, ó. 1 sobre ômega ao quadrado vezes o C, ó. O C é a capacitância.
4,18 vezes 10 a menos 12. Ok? Ficou mal feito. Deixa eu... Que é um 10, né? 10 a menos 12. Pronto. Faz aqui esse produto. Né? Deixa eu fazer logo aqui o resultado final, né? Faz o produto aqui embaixo, depois faz um sobre o resultado, né? Esse produto, ó, vai dar 4,18 vezes 10 a 2, 10 ao quadrado. É fácil de ver, ó. Vem aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. 10 elevado a 7 ao quadrado dá 10 elevado a 14. Que juntando com aquele 10 ali a 12, ó, fica 14 menos 12, 2, ó. E o 4,18 só reescreve, aí você fazendo essa fração aqui vai dar 0,00239. A unidade de indutância é o H maiúsculo aí, que a gente lê como Henry, né? A unidade de indutância é o Henry. Beleza. Respondemos aí a letra A. Qual é a indutância? 0,00239 Henry. Então vamos para a letra B, ó. Ele quer a frequência na outra extremidade da faixa, né? Quer dizer, ele já está dando aqui a frequência, né? E aí ele quer saber a capacitância nesse valor de frequência, né? Qual o valor máximo da capacitância para que essa frequência possa ser selecionadas, né? Então é dado aqui uma frequência, determinar a capacitância parecido com o que já foi feito aí antes, né? Então, letra B. É dada uma frequência 540 vezes 10 a quanto? A terceira, né? Tá meio mal feito. 540 vezes 10 a terceira Hertz. Aqui é a frequência. E ele quer saber a capacitância. Lembra aí que eu falei lá no começo? A capacitância ela é variável. Ó. Capacitância é variável, capacitor é variável. Esse aqui é o valor mínimo. Ó. Então, nós vamos encontrar o valor máximo que vai corresponder a esse valor de frequência aí. Tá? Como é que faz isso, professor? Primeiro, nós vamos encontrar, né? A frequência angular, que é 2πf. Igual a gente fez antes no outro exercício. 2 vezes 3,14, vezes a frequência aí, que é 540, vezes 10 a terceira, né? Se fizer essa conta, segundo aqui a minha contabilidade, você encontra 3,39 vezes 10 a sexta. Frequência medida em radiano por segundo, né? Frequência angular. Pronto. Com esse valor, você pode lembrar dessa expressão que está bem aqui, olha. Quer dizer, melhor essa aqui, né? Que vem dessa. A gente usar essas expressões aqui, né? Deixa eu repeti-lo aqui. O ômega é 1 sobre raiz de L sobre C, beleza? Para o circuito LC. Se elevar ao quadrado, né, vai dar ômega ao quadrado, 1 sobre LC. E aí você vai separar a capacitância ao invés da indutância, né? Encontra essa expressão, aqui, tá? Passa o C para lá, traz o ômega quadrado para cá. Aí vai fazer uma conta parecida com aquela ali de cima, ó, certo? Faz uma conta parecida com aquela ali de cima. Você vai ter 1 dividido sobre ômega ao quadrado. Opa, desculpa aqui. Aí veja que o ômega mudou, né? O ômega é 3,39 vezes 10 a sexta, né? Ao quadrado. Esse é o ômega desse outro, dessa outra frequência aqui. Vezes o L, agora o L nós já conhecemos lá do exercício da letra A, né? E aí você encontra
essa expressão, vou escrever aqui embaixo o resultado. O C vai ser igual. Se resolver aquele produto ali, vocês vão encontrar 0,0, 0,0, não é 0, não é 2, desculpe. É 0,0275 vezes 10 elevado a 12. Aí faz aí essa conta, essa divisão aí, 1 sobre ele, né? Aí vocês vão encontrar 36,4 vezes 10 a menos 12 farad. Bom, só fazer aqui 1 sobre esse valor, dá esse aqui. Esse aqui traz para cima e fica menos 12, ó. Que você pode escrever naquela outra unidade lá, do começo, ó. Aí vai dar o pico. Esse 10 a menos 12, você pode associar, né, ao prefixo pico. Pronto, tá aí. E aí, como é que funciona lá? O que a gente está observando aí, né? A, a frequência e a capacitância estão com valores invertidos. Invertidos assim, enquanto a capacitância aumenta, tem que fazer outra cor. Enquanto uma quantidade aumenta, a outra diminui, certo? Ok? Então, vamos imaginar que os dois valores de capacitância, o mínimo e o máximo, né? A frequência, a frequência, ela diminui quando você aumenta a capacitância, certo? Então, ela está indo lá de 1.600, desculpe, está indo de 540 a 1.600. Enquanto que o capacitância, ó, opa, o valor mínimo da capacitância é 4,18. E o máximo lá é, que a gente acabou de ver, 36,4. 36,4, ó, certo? Vejam que a faixa fica invertido, né? Ó. Quando você aumenta a frequência, diminui a capacitância. Na realidade, como a gente viu aqui, ó, é a capacitância que é variável, né? Quando você mexer lá no botãozinho do rádio, você está variando aqui, ó, a capacitância, o maior ou menor, né? Você varia a capacitância entre 4,18 e 36,4. E aí, com isso, você muda a faixa de frequência que vai ser recebida, né? Entre 540 e 1.600. Você vai ter aqui valores intermediários de frequência para valores intermediários de capacitância, tá bom? Curioso, né? Olha aí, algo do nosso dia a dia, né? Como é que você seleciona a frequência aí no rádio, né? Ou antigamente nas TVs, né? Nas TVs que a gente fazia sintonização, né? Se bem que a sintonização continua acontecendo, só que ela é feita automática, né? Você bota lá um botão na televisão e pede para ele sintonizar automático, né? E lá mesmo o próprio circuito da televisão já faz essa quitação aqui, né? Muito bem, então vamos lá para mais outro exercício. Deixa eu abrir aqui. Tá, então tá aí, ó. Fizemos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, ó, na sequência. A sétima nós já fizemos, tá bom? Foi feito lá na, naquela sexta-feira.
nós tivemos aula de exercício, tá bom? A sétima foi feita, depois vocês confiram as notas de aula. A oitava também já foi feita. E aí, a nona não foi feita ainda. Vamos fazer agora aqui a nona, né? Vou recortar ela aqui. Tá, então tá aqui a questão 9. Calcule a reatância de um indutor de 0,450 Henry, né? CH significa Henry, para as frequências de 60 Hz e 600 Hz. A letra B pede para calcular a reatância do capacitor, que tem capacitância, ó, 2,50 microfarad, nas mesmas frequências. E, por último, para calcular a frequência, né, para que a reatância do indutor tenha o mesmo valor do capacitor, tá? Antes de fazer aqui, eu quero relembrar rapidinho um resumo que eu fiz aqui na aula passada, né? Cadê? Aqui. Eu, eu comentei isso na aula passada, né? Que é um resumo dos circuitos, do que acontece nos circuitos de corrente alternada. É, num resistor, dada uma corrente desse tipo aqui, ó, I igual a um valor máximo vezes cosseno de ômega. Num resistor, quando você tem corrente alternada, a tensão dele ele tá em fase com a corrente, ó. A tensão está em fase com a corrente, tem a mesma dependência no tempo aqui, ó, cosseno de ômega t, cosseno de ômega t. E aí o valor que multiplica o cosseno é RI, como se fosse a lei de Ohm, né? Na verdade, aqui seria o valor da resistência vezes o I máximo, que vai aparecer ali na equação da corrente, tá bom? E aí, se você calcular a tensão num indutor, como esse está na figura aqui, ó, ela vai ter um formato diferente, a tensão, ó. Vai ser um X vezes I, ó, parecido com isso, né? Lembra a lei de Ohm, ó. V igual a XI. E aí vai ter o termo do tempo, só que o termo do tempo, ó, não é só ômega t, vai aparecer mais 90 graus, né? Se você usar em graus, né? Ou π sobre 2 se você usar radiano, né? Tá? Onde esse XL que aparece aqui, ó, é a frequência ômega aqui, vezes o L, que é a indutância, certo? Então, aqui, olha, é equivalente, né, parecido com o papel da resistência, certo? O resistor tem uma tensão, um formato parecido, ó, com a tensão do resistor. E aí esse termo X vai ter um papel semelhante à resistência, né? E aí esse termo X que aparece aqui a gente chama de reatância, né? Reatância. Vai ser como uma espécie de resistência aí à corrente, tal qual o R, né? A reatância é uma espécie de resistência à corrente. E aí, se você ligar um capacitor, acontece algo parecido, ó. A tensão é igual a um valor X vezes a corrente, vezes cosseno de ômega, e aí, ao invés de ser mais 90, vai ser menos 90, tá bom? E aqui vai ter o mesmo significado, né? Esse X tem um papel parecido com o da resistência, nós vamos chamar também de reatância. Só que quando é capacitor, você calcula assim, ó, 1 sobre ômega C, tá bom? Aqui são as duas reatâncias, aqui em cima, ó, é a reatância indutiva, né, do indutor, aqui embaixo a capacitiva, certo? Então vamos lá responder. Como eu acabei de apontar, quem é a reatância do indutor? Reatância capacitiva. Ou, desculpe, indutiva. Reatância indutiva. Acabei de mostrar ali, né? Um XL. Você calcula 1 sobre
Opa, desculpe. Esse 1 sobre é o outro, né? É o da capacitância, que é simplesmente ômega vezes L. Bom, acabei de mostrar lá no outro, que é ômega L. Vamos lá. E agora, professor? Agora você pode calcular o ômega para esses dois valores de frequência que apareceram ali, ó, 60 Hz e 600 Hz. Então, vou colocar aqui tem dois valores de frequência, né? Tem uma frequência aqui de 60 Hz, tem uma outra frequência de 600 Hz. Com esse valor de frequência, você pode calcular o ômega, ó, 2πf, tá bom? Vou calcular aqui do lado. O ômega para 60 Hz só vai dar 2 vezes π vezes o f, que é 60. Ó. Aí faz esse produto, na minha contabilidade aqui, deu... cadê? Eu não calculei, não. Deixa eu calcular agora. Aqui eu não calculei antes, não. Ok, ó, vai dar 2π, 6,28 vezes 60, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora aqui do Windows. Tá. Então, cadê os números? Tá aqui. Vou já colocar o resultado, que é 6,28, né? 2π vezes 60. Então, dá 376,8 radianos por segundo, a unidade de frequência angular. E aqui, calcula para o outro valor, 2π, vou colocar logo o valor, né? 2π é 2 vezes 3,14, vezes a frequência, que agora é 600. Vai dar a mesma coisa, né? Só que multiplicado por 10. Então, vai dar 3.760 radianos por segundo. Bom, é só multiplicar por 10. Aqui é 600. Aliás, 60 vai virar 600, né? Se multiplicar por 10. Tá, e com esses dois valores de ômega, podemos calcular a, a reatância aqui, ó, tá bom? Eu vou tentar fazer bem aqui nesse espaço. Fazer o primeiro bem aqui em cima. Ômega vezes L. Quando o ômega for esse valor, 376,8 vezes o L. Olha, o L ficou atrás ali, né? O L é de 0,45 Henry. 0,45 ou 450, né? Faz esse produto, aqui se minha contabilidade estiver correta, dá 170 ohms. Veja que tem, inclusive, a mesma unidade de resistência, né? A reatância faz um papel similar à resistência, tá bom? Beleza, vamos fazer agora o outro valor. Vou fazer bem aqui embaixo, ó. XL igual a ômega vezes L, né? Só que eu vou fazer para esse outro ômega aqui de baixo. 3,760. Vezes o L, que é aquele mesmo. Então, vai dar só multiplicado por 10, né? 1.700 ohms. Tá aí. Ok? Vamos fazer a mesma conta agora para um capacitor, ó, certo? Vamos repetir essa conta para um capacitor. E aí, então você já tem os dois ômegas. Eu vou escrever de novo aqui, ó. Letra B. Tem um ômega que é 376,8 radiano
por segundo. E aí, nós queremos calcular a reatância capacitiva, né? A reatância capacitiva, certo? XC, que você calcula assim, 1/ômega C, tá bom? Vou lá naquele nosso resumozinho. E aí você substitui os valores que você conhece aí. O ômega é 376,8. Vezes a capacitância, acabei não pegando o valor, tá aqui, né? O capacitor é 2,50 microfarad. Escreve bem aqui em cima. A capacitância é de 2,50 microfarad. Esse símbolo micro significa o quê? Significa 10 elevado a menos 6. Ok? Microfarad é 10 a menos 6 farad. Escrever aqui. 2,50 vezes 10 a menos 6. Beleza? Faz essa conta. Se a minha contabilidade estiver correta aqui, tá? Ah, é, 1061. Bom, beleza. Aí você faz para o outro valor de ômega, né? Ômega 3.708. Opa, 68, tá certo. Né? Esse valor mesmo? Oh, meu Deus do céu, não tem esse 8 não, né? 300, tem o 8 sim, né? Aqui é que tá errado. Tem um 8 aí no final, né? Um valor é 376,8 e o outro é 3.768, certo? Eu usei o correto, isso. Tá aqui o 8. Aqui também, né? E aqui é radiano por segundo, unidade. Muito bem, e agora calcula de novo o x aí, xc, que é 1/ômega C. A reatância capacitiva. 1/ômega, cadê o ômega? É 3.768. Vezes o C, que tem aquele mesmo valor lá de cima, 2,50 vezes 10 a menos 6. Faz essa conta, e aí vai dar aquele valor lá de antes, dividido por 10, né? Dividido por 10. Aí, letra B está feita. Vamos agora para a letra C, né? Ah, sim. Ó, qual seria a frequência que os dois x teriam o mesmo valor, né? A reatância indutiva seja igual à reatância capacitiva, tá bom? Vou fazer aqui de outra cor. Letra C. Ele quer que você encontre um valor de ômega em que os dois x, ó, as duas reatâncias sejam iguais. Se você substituir os valores, ó, você encontra, ó, o x é 1/ômega C e o xl é ômega L, tá bom? Bem, se você quer um ômega. Se você... Eita, mas está mal feito, né? Eu vou trocar bem que o L com o C, que fica melhor para responder. Fazer o L aqui e o C aqui. E aí já fica o ômega bem aqui no lugar para
para a gente colocar em evidência. Então tá aí, ó. XL é ômega L. XC é 1 sobre ômega C, ó. E aí você faz o seguinte, passa o L para lá e o ômega para cá. O ômega é para lá multiplicando, vai dar ômega quadrado. Enquanto que o lado de lá fica 1 sobre LC. Olha aí, a gente já encontrou isso aqui antes, né? Agora nós vamos fazer o contrário, né? Ainda há pouco a gente achou isso aqui elevando ao quadrado o valor de ômega, né? Então aí você, para voltar para o ômega, né? Extrai a raiz quadrada desse lado da ômega, raiz quadrada desse lado da raiz de L sobre C, ó. Aquela mesma frequência que a gente já conhece do circuito LC, ó, tá? Então é só colocar aqui os dois valores, vamos lá. Fazer aqui embaixo. Então, ó, o ômega vai ser 1 sobre... Ah, mas ele quer a frequência, né? Espera aí. Vamos calcular a frequência assim, ó. Frequência é ômega sobre 2π, ó, certo? Então, bem aí, se você dividir por 2π, daria 2π raiz de LC, certo? Pronto, já vai dar o resultado final. 2 vezes π, ó, π é 3,14, vezes raiz do L. O L vale quanto? 0,450, né? 0,450. Enquanto que o C vale 0. Oh, tá aqui, né? É 2,50 vezes 10 a 2,50 vezes 10 a menos 6. Bom, se fizer essa conta, aqui se a minha contabilidade estiver correta, vai dar 150 Hz. Depois vocês confiram, né? Tem que multiplicar esses dois, 3 quadrada, multiplicar pelo aqui pessoal lá de fora. Depois vai fazer 1 sobre isso, ó, tá? Façam essa conta. Confira se dá 1,50 Hz. Ok? Muito bem, aí fechou a questão aqui 6, né? 6 não, 9, né? Também não 9, né? E com isso, eu quero pular agora para o outro conteúdo, tá bom? Da 1 até a 7 são questões de indutância. Da 7 até a 14 são questões de corrente alternada, certo? É, Ah, não. A gente só fez um de corrente alternada, né? Então então é verdade. Isso aqui ah, já é uma questão de corrente alternada, né? Vamos fazer mais um, então. Seria a 10ª. Isso. Vamos continuar falando de corrente alternada. Deixa eu pegar lá, então, a questão para a gente responder. Tá, vamos fazer a 10ª agora. Pronto. Proveio, né? Então tá aí. Olha o enunciado. Você tem um indutor de 0,180 Henry, que está conectado em série com um resistor de 90 ohms e uma fonte de corrente alternada, CA. E aí você sabe que a tensão no indutor tem esse valor aqui, ó,
menos 12 seno de 480 vezes T, tá bom? Aqui está qual unidade? O V12 é volts, 480 é o ômega, ó, certo? Deixa eu anotar aqui os dados. Ó. O primeiro dado que você tem é o indutor, 0,180, né? Que ele vai estar ligado num resistor de 90 ohms. Isso com a fonte de corrente alternada, você pode até imaginar aí o circuito, né? O circuito tem um indutor e tem um resistor, assim, né? E aí a gente vai simbolizar a fonte dessa maneira. Ó. Aqui é a fonte, tá aqui o indutor, tá aqui o resistor, né? Beleza. E aí você sabe que a tensão no, no indutor, se a gente medir a tensão aqui entre esses pontos aqui, ó, vai dar uma tensão VL aqui, ó. A tensão no indutor é VL, certo? A queda de tensão no indutor, ele é, a gente comparar com essa expressão que está ali, eu vou, primeiro vamos imaginar aqui a corrente. Aqui é um circuito de corrente alternada, então a corrente vai e volta, vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí uma forma de escrever essa corrente vai e volta é assim, ó. A corrente, em função do tempo, tem um valor máximo I vezes cosseno de ômega t, tá bom? Se a corrente tem esse valor, nós sabemos que a tensão no indutor vai ser a indutância vezes a variação dI dt, tá bom? A gente comentou isso lá na aula de indutores, né? Foi comentado na aula de indutores, a gente já usou, já usou na aula de exercício, tá? E aí é o seguinte, ó, se você derivar aqui, aqui é a derivada da corrente que está aqui em cima. Então, encontrar o L, só repete, né? E ali vai sobrar o I, que eu repito, I máximo. E quando derivar o cosseno, vai dar menos seno, né? Menos seno. Ah, sim. Quando derivar lá dentro, vai aparecer um ômega, né? Então, deixa eu escrever logo o ômega aqui. Vai aparecer um ômega da função interna, que lá dentro você tem ômega t. Seno de ômega t. Tá bom? Derivou aqui essa corrente, você tem esse resultado. Ó, veja que esse VL que a gente acabou de encontrar tem o mesmo formato daquele lá de cima, ó. VL é menos 12, ó. Vai estar menos LI ômega. Seno, ó. 480. Aqui no, o 480 é o valor do ômega, certo? Muito bem. Podemos até anotar isso como um dado, ó. Aquele 480 que aparece ali é o próprio ômega. 480 radianos por segundo. E agora, professor, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Lá em cima você tem VL, mais para cá, né? Comparando, né? Você vai ter VL igual a menos 12 seno de 480T, ó. Veja aí. Pode comparar termo a termo, né? Esse 12 deve se igualar com esse produto, L e ômega. E aqui dentro a gente já igualou, né? O ômega vale 480, certo? Então, olha só, vou escrever bem aqui embaixo. O que a gente está concluindo dessa comparação? Está concluindo que o produto L e
ômega tem que ser igual a 12. Professor, é menos 12. Não, mas tem o menos ali também, ó. Certo? O menos já foi considerado. Menos isso. Menos Li ômega é igual a menos 12. Então, sem o sinal, são iguais também. Tá. Só que você conhece quem é o valor de L e o valor de ômega. E pode descobrir o valor de I, ó. O I vai ser 12. Opa, 12 dividido pelo L e pelo ômega. Vocês concordam? Só separei ali. Só separei. Então, 12 dividido por L vezes ômega. Vou fazer aqui do lado. Em cima fica só o 12. Embaixo é o L. 0,180 vezes o ômega, que a gente acabou de ver ali. 480. Faz essa contabilidade aqui. Minha conta que dá 0,139 ampere. Ok? Então tá aí. Tá. É, acabei, acabei, acabei pulando o que ele queria, né? Na verdade, ele quer a voltagem do resistor, né? Para encontrar a voltagem do resistor, nós precisamos dessa corrente, né? Por isso que eu estou fazendo esse cálculo. Acabei pulando aí a explicação, né? Tá, e agora, professor? Agora, nós sabemos que no resistor, aqui tá outro, né? Vou passar lá para outra página. No resistor, a tensão, que nós vamos chamar aqui de VR, é igual R vezes I cosseno de ômega t, tá bom? Acabei de mostrar lá naquela folhinha. Deixa eu voltar lá. No nosso resumo, ó, a voltagem no resistor é RI cosseno de ômega t, tá bom? RI cosseno de ômega t. E aí é só colocar os valores que você acabou de descobrir, né? Quem é o R? 90 ohms. Quem é o I? O I é o que a gente acabou de descobrir. 0,139 ampere. Vezes o cosseno de ômega, que é 480, vezes T. Bom, é só multiplicar esses dois. 90 vezes isso dá 12,5. Cosseno, horrível, né? Que é para ser cosseno. Pronto, tá aí. Achamos a tensão no resistor. Ok? Aqui é a letra A. Letra B, qual é o valor no tempo de 2 milissegundos? Aí não tem mistério, né? Fazer de outra coisa. Não tem mistério, né? Se você considerar o tempo de 2 milissegundos, né? É igual a 2 vezes 10 a menos 3 segundos. O mzinho aqui, o mili, significa 10 menos 3, né? Igual ao milímetro. Milímetro é 10 menos 3 do metro. E agora? Substitui ali naquela expressão. VR vai ser 12,5 vezes cosseno de 480 vezes o T. T é esse aí, ó. 2 vezes 10 menos 3, ó. Certo? Aí você faz essa conta aí numa calculadora científica, né? Que posso calcular esse cosseno. E aí a gente encontra 7,1
17 volts, né? Nesse tempo, a voltagem é essa, no resistor, certo? Beleza. Então tá aí, questão 10, né? Vou voltar lá. É, a 11, a 11, a 11 a gente não fez, não. Mas eu vou pular. Eu vou pular aqui a 11, a 12. Eu vou pular a 11, a 12 e a 13, tá bom? Se a gente tiver tempo depois, a gente pode voltar nelas. Aqui, ó, a partir da 13, é... não, da 13 não, a partir da 14, né? Também não. É a partir da 15. 15, 16, 17, a partir da 15 é ondas eletromagnéticas, certo? Ondas eletromagnéticas. E aí, vamos voltar logo lá, né? Fazer aqui a 11. A 11. Vamos fazer a 11, aí a gente encerra essa parte de corrente alternada. Vamos fazer lá algumas de ondas, né? Ah, olha aí o enunciado da 11. Deixa eu pegar aqui, fazer o print dela aqui. Fazer aqui a 11. Um resistor de 150 ohms é conectado em série com o indutor, o mesmo circuito de antes, né? Lá, essa questão é bem parecida com a questão que a gente acabou de fazer. Você tem um resistor, a resistência é 150 ohms. Aí você tem um indutor L de 0,250 Henry. E aí, a tensão tem esse formato aqui no resistor, certo? A gente acabou de achar uma função igualzinha, ó. Aqui, ó. Você tem um valor máximo da tensão vezes o cosseno de ômega t. Igualzinho aqui, ó. 13,80, né? Vou escrever aqui. A tensão, ali o V tá minúsculo, eu prefiro ele maiúsculo, assim. V, R é igual a 3,80. Eu vou omitir aqui a unidade. Vezes cosseno de 720 vezes o tempo, ó. Quem é esse 720 aí? É o ômega, a frequência angular, 720 radianos por segundo, tá? E aí você compara, ó, VR igual a RI vezes cosseno de ômega t, ó, certo? Comparando essas duas equações, você descobre que o ômega vale 720 e que R vezes I vale 3,8. 3,8. E agora, professor? Agora você isola a corrente, ó, igual a gente fez antes ali, né? Achou a corrente comparando as equações. Vai ser 3,80 sobre R. Então, vai dar 3,80 sobre a resistência, que é 150. Isso nos dá uma corrente de 0,0253 ampere, né? 3,80 dividido por 150. Dá isso aqui, ó. E agora, professor? Agora que você tem a corrente, eu posso fazer aquela equação geral, né? Que é aquela equação geral para qualquer tempo, que eu quero dizer, né? A qualquer tempo, a corrente tem esse formato aqui, ó. I de t, né? I em função do tempo tem o valor máximo vezes cosseno de ômega t,
ok? Que é a corrente do circuito, aqui é a tensão no resistor. E aí seria só substituir os dois valores, né? Fazer aqui do lado. Então, o I de T é igual ao valor do I ali, ó, 0,0253 vezes cosseno de ômega, que é 720, vezes T. Aí, respondemos a letra A. Ou, respondemos aí a letra A, né? Beleza. Ah, letra B, ele quer a reatância indutiva. Deixa eu colocar aqui uma outra página. A reatância indutiva é o XL. Não, desculpe. É ômega vezes L. O 1 é para capacitância, né? 1 sobre ômega C. Aí então a gente precisa do ômega. Vou escrever ele bem aqui embaixo. Ômega. O ômega já está lá. O ômega a gente já sabe. O valor dele que é. Quanto é mesmo? 720. 720 vezes 0,250, né? O L. Faz esse produto. Se a minha contabilidade estiver certa, aqui dá 180 ohms. Beleza? Letra C agora. A voltagem no indutor. A voltagem no indutor, ela, vou colocar aqui, no indutor, é o VL, VL. Até fez antes também, né? E o VL, ó, menos LI ômega. Dá para escrever assim, mas a outra forma de escrever é, é XL, né? Vezes I cosseno de ômega T, tá bom? Outra forma de escrever. E aí, você coloca os valores, né? VL vai ter XL, que é 180, vezes o I, 0, aqui é o I mesmo, 0,0253, vezes cosseno de ômega, 720, T. A gente pode fazer esse produto, VL vamos fazer esse produto, na 4,55. Eita, peraí, faltou em um termo, né? Deixa eu corrigir aqui. Faltou um termo, é, aparece aí, deve aparecer aí um termo 90 graus ou π sobre 2 radianos, certo? Π sobre 2 radianos. Por que, professor? A gente diz que a tensão no indutor ela atrasada, né? Π sobre 2. Ok? Vamos verificar lá naquela. Olha aqui, ó. O indutor, desculpa, ele é adiantado, né? Que somou. Ele é adiantado a 90 graus. 90 graus em radianos é π sobre 2, ó. Certo? Beleza, igual a gente já fez aí. Beleza, fechou o exercício? Pronto, fechou, né? Tá, então agora... Eita, já são 8h40, né? Eu quero fazer aqui rapidinho, pelo menos uma questão de ondas para a gente encerrar. Pegar lá da lista. Muito bem, então vou pular aí a 12, a 13 e a 14. Outra oportunidade a gente pode ver se consegue fazer. Aí a 15, a 16 e a 17 já foram feitas lá
no dia da aula, no sábado. Vocês podem conferir lá a gravação, né, que foi feita, ou no nas notas de aula, né? Aparece também na nota de aula. Então tá aqui, faltou a pergunta, deixa eu voltar lá. Ah, tá aqui, olha aí o que que diz o enunciado. Você tem um campo elétrico de onda eletromagnética senoidal, certo? Ah, eu vou escrever aqui de novo, aqui embaixo. Ó. O campo elétrico tem valor 375, eu vou omitir aqui a unidade, que é volt por metro, vezes cosseno de, abre parênteses, 1,99 vezes 10 a sétima, radiano por metros, eu vou também omitir aqui a unidade, vezes x, mais, abre parênteses aqui, 5,97 vezes 10 a 15. Vou omitir também o radiano por segundo, vezes o tempo. Bom, tá aí. É o dado do problema, é esse valor do campo elétrico. Lembra aí, o que é uma onda eletromagnética? É uma sequência de campos, né, eletromagnéticos variando no espaço e no tempo, né? É uma perturbação no campo, é, no campo, no campo eletromagnético, né? Uma perturbação no campo eletromagnético que viaja. Muito bem, então aqui seria a variação do campo, ó, varia no tempo e no espaço. Viaja aí, inclusive no vácuo, né? Pode se mover até o vácuo. O campo elétrico pode se formar no vácuo, então a onda pode se formar também no vácuo, certo? Beleza, e agora, professor? Lá no dia da aula de ondas, no sábado, né? A gente comentou que você pode escrever o campo elétrico da onda, aí ser um E de x e t, né? Função de x e t assim, ó. Um E máximo e multiplica cosseno de kx mais ômega t. Bom, e aí, olha só, aqui é a solução geral. Uma onda eletromagnética de maneira geral vai ter essa expressão aqui, ó. E aí, com o que está aqui em cima, ó, você deduz. 375 equivale ao valor máximo do campo. Então, deixa eu escrever aqui embaixo, ó. O E máximo equivale a 375, né, volts por metro, a unidade. Beleza. Comparando agora esse termo com esse, ó. Esse número multiplica o x, ó. Ele é o K. O K, ele é uma constante chamada constante de número de onda, né? Número de onda. Então, nesse caso aí é de 1,99 vezes 10 a sétima, e a unidade dele é radiano por metro. Beleza. E aí, o último termo, ó, o que multiplica o tempo, quem multiplica o tempo é o ômega, né? Até viu lá no circuito, né? Circuito corrente alternada. A gente vai chamar de ômega aqui a frequência angular que multiplica o tempo. Então, nesse caso, o ômega é de 5,97 vezes 10 a 15 radianos por segundo, a unidade de frequência angular. Muito bem, e agora? Agora ele quer que você descubra a velocidade da onda. Minha gente, aí é uma onda eletromagnética, né?
Qual é a velocidade de uma onda eletromagnética? A velocidade de uma onda eletromagnética. Velocidade de uma onda eletromagnética, né? Um resultado famoso, importante na física. 3 × 10⁸ metros por segundo, né? Famosa velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética, certo? Poderia ter uma velocidade diferente? Poderia, se você tivesse a onda atravessando um meio material, certo? Mas nesse caso aqui não foi dito, né? Não foi dito isso. Beleza. Mas dá pra gente chegar nesse valor de C aqui de outro modo, né? Se você lembrar que numa onda, né? Bem aqui do cabo você pode calcular o lambda, a partir aqui do ômega você pode calcular a frequência. Vou botar aqui na outra página. A gente sabe lá do estudo de ondas, lá de Física 2, com o professor. Física 2 foi com o professor Idemir. Lá em Física 2 a gente estuda que o K é 2π sobre lambda. Quem é esse lambda aí? É o comprimento da onda, certo? Então, se você sabe quem é o K, o lambda é 2π sobre K, né? 2π é 2 vezes 3,14. O K a gente acabou de ver ali que vale 1,99. 10 a quanto? A sétima. Faz essa conta e você descobre que o lambda dessa onda vale 3,14 praticamente, né? Que é praticamente igual a 2 vezes 10 a menos 7 que sobe, né? Metros. Tá. E você sabe também que o ômega é 2π vezes a frequência. Ou ainda, que a frequência é 2π vezes ômega. Então vai ficar 2 vezes 3,14 dividido por ômega. O ômega a gente acabou de ver aqui, ó, 5,97 vezes 10 a 15. 5,97 vezes 10 a 15. Faz essa conta aí. Quanto é a frequência desse movimento aqui? Essa é a minha contabilidade estiver correta aqui, vai dar 9,50 vezes 10 a 14. Depois vocês confiram. Frequência é Hertz. E aí, não sei se vocês lembram, né? A velocidade da onda pode ser calculada usando o lambda e o F, né? P é igual a lambda F. E aí, se a gente multiplicar 3,14, opa, vezes 10 a menos 7 vezes 9,50. 10 a 14, ó, né? Vai dar aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, a gente chega no mesmo resultado. Ah, tá. Veja que já respondi a letra C, ó, que ele pede a frequência e comprimento. Tô só o período, né? O período, que já é a resposta da letra C, né? O período é o inverso da frequência.
Então, basta inverter ali o valor da frequência. 1 sobre 9,50 vezes 10. 14, aqui dá para aproximar para praticamente 1 aí, dá para aproximar para 1, né? Vezes 10 a menos 14, então, né? Não dá, dá um número 0,05. Peraí, não é 14, não é 15. E aí o período é segundos, é um tempo. Beleza, e agora, professor? Agora vamos para a letra C. Ah, letra B. Amplitude do campo eletromagnético. O campo elétrico está aqui, ó. Amplitude é o valor máximo. Amplitude é o valor máximo. E para o campo magnético, para o campo magnético, nós temos uma relação que é a seguinte: o campo magnético máximo, né, amplitude, é igual ao campo elétrico máximo, dividido pela velocidade da luz. Então, você pega lá o campo elétrico máximo, que é 375, e divide pelo C, que é 3 vezes 10 à oitava. E aí, se a minha contabilidade estiver correta aqui, peraí, estou confundindo com a outra questão. Ah, essa aqui mesmo, tá certo. É 3,75, né? Isso. Quando eu dividir pela velocidade da luz, nós devemos encontrar, se eu tiver correta aqui minha conta, 1,25 vezes 10 à sexta Tesla, né? A unidade de campo magnético é o Tesla, ok?